Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre as características do ensaio literário. Vamos apresentar aí uma reflexão sobre esse gênero literário. Ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui gravando os vídeos de língua portuguesa para o 9º ano. Está fazendo a docência compartilhada comigo meu colega, o intérprete Ronaldo, que transcreve a minha linguagem oral para a linguagem de sinais. Parabéns por estarem aí nos prestigiando. Vamos ver o que elaboramos então. Vocês sabiam que algumas palavras podem evidenciar um argumento, né? Ou seja, algumas palavras podem tornar determinados argumentos mais convincentes e assim a pessoa que elabora esses enunciados fazem com que o leitor, a pessoa que está ouvindo, se compactue da mesma ideia, do mesmo ponto de vista, né, seja convencida a respeito dos seus argumentos. Então vamos analisar um pouco como que essas marcas linguísticas podem favorecer a construção dos argumentos em um texto. Então, as características do gênero ensaio. O ensaio é um texto opinativo em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Também problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e, geralmente, apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Então, a gente propõe a leitura do ensaio intitulado Através de Muitos Espelhos, onde a autora, faz um subtítulo, Através de Muitos Espelhos. 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Então, a autora é a Carolina Vigna, ela que produziu esse texto crítico, que é um ensaio literário, e ela diz assim: costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. Temos, então, uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles a Madonna. Então, vejam, a gente tem aqui algumas características do ensaio literário presentes nesse vídeo que estamos apresentando de forma bem sucinta, Fica a sugestão da leitura desse texto, que nós estamos aí utilizando para propor agora uma atividade mão na massa para vocês. Então, qual que é a nossa sugestão de atividade? Que vocês se organizem em trios, que essa atividade, ela consiste em ler 4 trechos do ensaio literário, cujo título é Através de Muitos Espelhos, e, observando as palavras que estão em destaque, responder o que for pedido em cada questão e preencher o quadro abaixo com as respostas que o grupo definiu. Ao final, os grupos irão compartilhar suas respostas e verificar se acertaram na análise dos termos, certo? Então, alguns termos estão em destaques, como a gente vai ver agora, e fica a sugestão da leitura na íntegra para vocês desse ensaio. Então, as conjunções, por exemplo, mas é uma conjunção que estabelece uma relação de contraste entre as orações. Da mesma forma, é uma locução conjuntiva que estabelece uma relação de comparação entre as orações, como, por exemplo, o emprego de termos que possuem sentidos semelhantes pode funcionar como uma estratégia de realce de ideias, e ad nauseam é uma expressão que destaca a ideia de passagem do real para o fantástico, ideia essa que é repetida habitual e insistentemente até o ponto de, metaforicamente, provocar náusea, Então, as nossas sugestões aí de atividade para vocês analisarem, essas palavras vão ficar destacadas aí, Elas estão em negrito ao longo do texto e vocês podem também assistir aí, não somente a aula, mas também pesquisar o texto na íntegra, ok? Para poder fazer essa atividade mão na massa que propusemos, tá? Então, esse vídeo fez uma sugestão de atividade sobre as características de um ensaio literário com ênfase na análise de aspectos linguísticos. Espero que tenham gostado e até breve.